Bom, e nesse vídeo a gente vai falar sobre testes de software. Mas por que esse assunto surgiu agora, né? Então, é bastante interessante só contar um pouquinho da história. No trabalho que eu faço no exterior, me pediram num projeto que eu estava fazendo lá dentro, né? Então, as demandas lá dentro elas são separadas por projeto, e me pediram para resolver ou começar a organizar a questão de adicionar testes unitários em todos os serviços que a gente tem lá dentro. Então o software lá dentro é dividido por serviços que atendem uma plataforma inteira e como que a gente ia começar a implementar serviços ou adicionar testes nesses serviços. Então foi bastante interessante e eu vou contar um pouquinho de tudo que a gente discutiu sobre esse assunto lá dentro, né? Então sobre conceitos, os objetivos, e vai ficar bastante interessante para vocês entenderem alguns pontos bastante relevantes sobre testes de software. Então o primeiro ponto é, o que é um teste de software? Basicamente é você verificar de alguma maneira se aquele software está resolvendo ou funcionando de acordo com o objetivo que ele foi criado. Então, por exemplo, se é um e-commerce, a intenção é que você saiba se ele está funcionando direitinho, se os clientes conseguem comprar nesse e-commerce, por exemplo. E aqui é bastante importante a gente separar um tipo específico de teste, que usa inclusive o nome teste, só para vocês entenderem que não necessariamente ele é um teste, né? Então, existe, e é bastante comum no exterior, o UAT, né? Então, UAT. O que significa isso? User Acceptance Test. Esse teste, geralmente, ele não é funcional. A intenção não é saber se o software está funcionando nos pormenores, nos casos limites, enfim. A ideia do UAT é para você verificar se aquele software atende aquela especificação para que ele seja movido para a produção, por exemplo, aquela funcionalidade vá para a produção, porém do ponto de vista do cliente ou do stakeholder. Tá? Então é o cliente ou o stakeholder acessando aquele sistema para verificar se eles vão colocar, está aprovado de acordo com a especificação. Então, por exemplo, se você está criando um software para um cliente e esse cliente precisa testar para verificar se esse software está de acordo com o que ele pediu, é considerado UAT, né? Então UAT. Então, geralmente, é uma aprovação do software. E não tem muito, tem a ver, né? É um tipo de teste, mas o que a gente vai falar aqui é principalmente os testes que desenvolvedores fazem, testers fazem, né? Então, ainda é na parte técnica, tá? Então, sobre testes de software da perspectiva técnica, a gente tem dois tipos. A gente tem o teste de software convencional, que um tester pode fazer. Então ele pode manualmente explorar o sistema, explorar casos de uso e verificar se o sistema está funcionando ou não. E a gente tem testes automatizados, que é a máquina testando esse sistema para verificar se ele está de acordo com o que foi especificado. Então a gente tem dois níveis, digamos assim, né? Então a gente tem uma pessoa fazendo ou ainda de alguma forma automatizado. E quais são os objetivos que a gente quer alcançar testando um software? A primeira delas é o aumento da qualidade. E por que disso? Como que a gente consegue ter esse aumento da qualidade? Muitas vezes, com o teste automatizado, a gente consegue antecipar bugs. E nesse sentido, antecipar em qualquer fase. A gente pode antecipar bugs para acontecer na máquina do desenvolvedor, por exemplo, ou ainda a gente pode antecipar um bug para acontecer na integração contínua, quando você tenta juntar esse código com o restante da equipe, ou ainda no caso de um tester ou de um end-to-end testing, que a gente vai falar já já, quando ele estiver bem mais próximo ali de ir para a produção. A intenção é que ele não chegue em produção. E é claro que é a intenção, porque nem sempre a gente vai conseguir evitar isso, mas a ideia é a gente reduzir a quantidade de bugs que acontecem em produção. Então, além desses dois objetivos, uma outra coisa que a gente consegue utilizando testes automatizados aí, e agora falando já especificamente de automatizados, é essa possibilidade da integração contínua. Então, um dos fatores de qualidade para saber se um código pode ser juntado, entre aspas, então a gente pode pegar uma versão que está na máquina do desenvolvedor e juntar com o restante do código que já está em produção ou em algum outro nível ou fase ali de maturidade, é a possibilidade de a gente rodar testes sobre esse código. Então eu consigo saber que o código do programador ali, ao ele ir se misturar, se juntar, né, via GitHub ou via Bitbucket, enfim, se ele vai produzir os resultados esperados. Então se os testes ali conseguem garantir que pelo menos não está quebrando nada. Isso é um ponto bastante importante. E existe um outro objetivo que acaba acontecendo por consequência da adequação de testes, você começa a forçar uma arquitetura um pouquinho mais organizada, porque caso contrário você não consegue testar.
Então a gente começa a forçar um pouco mais de padrão de projeto simplesmente por usar testes. Então se você vai testar, por exemplo, uma função, uma classe, você vai organizar melhor porque ela vai ter que ter menos código dentro, para que você consiga fazer testes que tenham um valor de verdade, que vão ajudar de verdade a pegar um bug lá no futuro. E quando a gente começa a falar sobre testes, uma coisa que é muito confusa, muito mesmo, são sobre os níveis que a gente tem de testagem. Como que a gente pode testar esse código? Então existem N maneiras. A mais comum que a gente tem, que é uma que a gente pode fazer inclusive manualmente, é o teste funcional. Será que funciona? E a gente pode automatizar esse teste. Então é simplesmente a gente acessar um sistema e navegar por ele, clicar sobre ele, enfim, a gente exercitar ou brincar com esse sistema. E obviamente a gente tem que testar casos que fazem sentido, né? Então cenários que fazem sentido. Isso a gente pode fazer inclusive manualmente, né? Então por isso que ele é bastante interessante. E esse tipo de teste ele é conhecido como teste funcional, como eu disse, ou end-to-end testing. Por que disso? Porque se eu estou testando a última camada, digamos assim, desse sistema, eu estou exercitando tudo. Então, estou exercitando de ponta a ponta ou end-to-end. Então, se eu tiver um banco de dados, eu vou estar testando ele, tudo vou estar testando ali nesse tipo de teste. Já um outro nível de teste que a gente pode aplicar é o teste de integração. O teste de integração ele não vai testar o sistema inteiro, como a gente fez no end-to-end, né, que é de ponta a ponta. Mas a gente pode pegar trechos de código, então, por exemplo, duas funções que fazem alguma coisa em conjunto, que exercitam alguma funcionalidade, algum requisito do software, para verificar se elas funcionam juntas e bem. Então, por exemplo, se eu tenho duas funções, uma de somatório e uma outra que divide pelo número de itens que tem lá para calcular a média, uma possível teste de integração seria verificar se as duas juntas ali, se elas chegam a calcular a média. Então, esse seria um teste de integração. E se a gente for um pouco mais abaixo, o que a gente tem? A gente tem um teste unitário, que a intenção é testar unidades de código, a menor unidade de código, que seria componentes, funções. Então, se a gente pegasse esse mesmo exemplo da média, a gente testaria só o somatório e testaria a divisão. Então, se elas vão funcionar sozinhas, você começa a aumentar a qualidade do todo. Tá? Então, essa é bastante interessante e esses são os níveis. Né? Então, a gente pode testar mais unitariamente, então cada pedacinho de código, ou ainda a combinação de código, né? Então combinação de duas funções, dois componentes, duas classes, enfim, ou ainda a gente pode testar um sistema ou um serviço como um todo. Um ponto que é bastante importante e que muita gente às vezes se confunde. Quando a gente fala de end-to-end, o que é bastante importante? Muita gente acha que end-to-end é só tela, porém existem serviços que não são visuais. E se a gente for testar esses serviços, a gente está fazendo um end-to-end, porém a gente vai utilizar um cliente REST, por exemplo. Então eu posso utilizar o Postman, ou automatizar o Postman. Ou no Node, por exemplo, eu posso usar o Supertest. Então assim, eu estou utilizando uma outra ferramenta que não é visual para checar se aquele serviço está provendo o serviço que eu preciso. E um outro ponto bastante importante é, se esse serviço se comunica com outro protocolo, provavelmente o seu end-to-end testing vai ser totalmente diferente. Então é bastante importante pensar sobre isso, tá? É do ponto de vista do usuário ou de como que você vai utilizar aquele sistema. E às vezes os usuários daquele sistema não são visuais, não é um cliente final. Às vezes você tem uma API e você quer testar essa API. E eu vou dar um exemplo aqui sobre testes, tirando um pouquinho de computação, só para a gente refletir sobre alguns aspectos de teste. E para mostrar isso, eu vou montar alguma bagunça aqui, só para a gente ver como que vai funcionar. Então olha só, para exemplificar testes de software, a gente vai utilizar essa estrutura. Uma guitarra e aqui embaixo tem um pedalboard. E eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. E a gente vai exemplificar esse sistema aqui todo como o sistema que a gente vai testar. Então a intenção é saber como que a gente testaria esses componentes todos. Então, por exemplo, eu aumentei o volume, tem uma caixinha lá. Ó. Então eu consigo saber se está tudo funcionando. Então eu vou virar a câmera agora para a gente exemplificar. Então olha só que coisa interessante. Se a gente for pensar toda essa estrutura aqui como um sistema, né? Então eu tenho a guitarra que está aqui, que inclusive eu esbarrei no cabo dela aqui agora, que ela vem e entra aqui, ó. Então esse é um pedalboard, tá?
que esse pedalboard faz? Ele só entra um cabo aqui, sai um cabo aqui, mas ele passa por alguns pedais, né? Então ele é só uma tábua com pedais, e nesse caso aqui a gente tem um pouquinho mais de coisas, porque ele tem uma parte elétrica que sai aqui, uma alimentação para os pedais. Bom, o que é interessante de a gente analisar aqui, né? Então, se a gente for falar sobre testes aqui, se eu quisesse saber se esse sistema todo está funcionando, o que eu tenho que saber? O que eu vou ter que ter, aliás? Eu preciso de uma guitarra, eu vou precisar de um cabo que liga da guitarra até aqui, eu preciso do pedalboard em si, eu preciso que a energia esteja entrando aqui, preciso que ele esteja ligado, preciso os meus pedais estarem no lugar, preciso ainda que o cabo saia para a caixa, até chegar na caixa e sair o som da caixa. Então, se eu quero um end-to-end testing aqui, eu preciso ter essa estrutura toda. Então, eu preciso realmente testar essa estrutura toda. O que acontece? Se a gente constrói o nosso sistema utilizando outros sistemas, então, por exemplo, eu estou utilizando o FaunaDB, eu estou usando o Stripe para cobrança. O Stripe, eles são essas caixinhas nossas também. Então, esses pedais aqui, eles acabam virando serviços que viram uma dependência do sistema todo. E aí tem um ponto que é bastante importante. O simples fato da gente ter essas dependências todas começa a complicar o teste. Então imagine numa fábrica que a intenção é que o usuário consiga ter o som, né? Então o som final. Para testar esses componentes todos, eles precisariam ter uma guitarra de verdade, né? Como no mundo real, né? Então o end-to-end testing de verdade. Precisaria ter uma guitarra, precisaria ter um pedalboard, precisaria ter energia, enfim. E aí vem um outro detalhe. Se eu toco a guitarra, ou faz isso, que o cabo está ruim, então se acontece alguma coisa nesse sentido, qual que é o grande problema que a gente tem aqui? A gente só sabe que o sistema todo não funciona. E é esse tipo de coisa que a gente tem que evitar em testes automatizados. Então, saber, pelo menos ter um indício de onde está o problema. Então, o que acontece? Se a guitarra está desafinada, ela afeta todo o sistema. Então, esse tipo de problema, quando as dependências não são controladas, é uma das coisas que a gente quer evitar bastante. Então, se a gente fosse olhar pela perspectiva de testes aqui, a gente testar o sistema todo, então a guitarra está plugada, por exemplo, e eu tocar alguma coisa, esse é o tipo de teste end-to-end. E aqui a gente está considerando esses pedais, por exemplo, e cada componente como um componente que é a dependência, né? Então, são interdependentes. E, obviamente, para cada sistema isso vai mudar, tá? Então, pode ser que eu não tenha sistemas interdependentes, mas pode ser que eu tenha sistemas internos que são interdependentes. Então, um sistema de cobrança, um sistema de autenticação de usuário, tá? Então, isso é bastante interessante. E aí, se eu vou um pouco mais a fundo, eu também posso, se eu considerar que é um sistema de cobrança, né? Então, ou um subsistema, ou um microserviço, enfim, não se atente ao nome, se atente ao nível que a gente está indo de detalhes. Então, por exemplo, esse pedal ele é um pedal de afinação. O que seria interessante para a gente se a gente olhasse ele como um subsistema ou um microserviço que faz parte desse sistema todo? O que é importante para a gente não é saber se a guitarra está conectada aqui e se ele está saindo ou não o som do lado de cá, porque esse pedal em particular ele corta o som se você estiver ligado para você conseguir afinar, né? Então, se eu afinar aqui, ele vai mostrar para mim, ele vai acender aqui uma luzinha e vai mostrar para mim se está afinado ou não. O que é importante para a gente testar aqui, né? Então se eu quero desacoplar e simplificar esse teste, o que vai ser importante para mim? Que dado, se eu colocar, esse cabo aqui é o que vem da guitarra, dado que se eu colocar a frequência certa aqui, ele não vai sair nada do lado de cá, porque ele está ligado, e ele vai mostrar no visor um valor de acordo com a entrada. Então, se eu quisesse testar esse subsistema, e aí eu posso até, inclusive, se eu estou olhando só para o pedal, eu posso olhar ele como um sistema. Então, se eu quero testar esse sistema, separado do restante, eu preciso fazer algumas coisas para conseguir testar ele de verdade. Entre elas, eu preciso talvez usar uma guitarra falsa aqui. Então, esse é um ponto importante. E aí que o teste começa a ficar um pouquinho mais divertido ou mais trabalhoso. Porque eu preciso de uma guitarra falsa, por quê?
porque senão eu vou ter que controlar a guitarra também. Então vamos supor que a guitarra ela está desafinada, mas eu preciso saber se o afinador sabe afinar. Então não necessariamente a guitarra ela é confiável, ela é uma dependência confiável. Então eu preciso de uma dependência aqui, que é a entrada do cabo da guitarra, que eu consiga controlar e falar, ok, eu estou fazendo uma frequência X que vai me aparecer alguma coisa no visor aqui. Então, sei lá, estou colocando a frequência de Lá, está aparecendo, ou 440 Hz, está saindo Lá aqui. Então, eu preciso controlar esse cara que entra aqui para eu conseguir saber o que esperar aqui. E aí sim eu consigo saber se esse conjunto que faz parte desse sistema aqui, pedal de afinação, se ele está ok. E aí eu tenho que olhar aqui do lado de fora, eu posso usar algum outro equipamento para saber se ele está saindo alguma coisa aqui ou não. Então, existem equipamentos para fazer isso, né? Então você tem um gerador de frequência que você poderia colocar aqui, você tem um leitor de frequência, que eu esqueci o nome, que você pode colocar aqui, e você tem alimentação que você pode colocar aqui. Então, isso permitiria que a gente testasse esse pedal de forma funcional, ou end-to-end. E o legal do funcional é exatamente isso. Será que ele funciona? Será que ele afina de verdade? Esse é um ponto interessante. E aí o que é legal? Se a gente quer fazer um teste funcional nesse pedal, e a gente não quer que a gente tem que ficar reescrevendo esse teste muito, o que seria interessante? Esse pedal ele pode evoluir um pouquinho, né? Então, pode ser que esse visor ele mude um pouquinho, mude a cor, você pode mudar de vermelho para verde. Então, às vezes, o que é interessante a gente ter em testes, tá? Que é uma característica do teste. Para a gente conseguir testar a funcionalidade, talvez a gente precise, de alguma maneira, entender como ler esse valor, por exemplo, da afinação, né? Se eu toquei alguma nota aqui, para saber o valor que vai aparecer aqui de forma independente da forma que ele foi mostrado. Então, se for vermelho ou verde, não importa. O que importa é se o valor está correto ali, eu vou saber que ele está funcionando. Se a gente for um nível a mais, então a gente falou do teste unitário ou teste funcional, sei que o pedal está funcionando porque eu injetei um Lá aqui, ele mostrou Lá, e aí a gente tem que olhar também os casos limites, então um Lá desafinado, será que ele vai desafinar para o lado certo? Testo outras notas, enfim. Sempre testo também se as outras coisas vão estar funcionando ou não. E aí tem um detalhe que é importante. Beleza, esse teste ele é o mais tranquilo de fazer. Né? Então, tranquilo no sentido, eu não preciso saber o funcionamento interno. Então, na forma de adoção, ele é muito mais tranquilo de eu fazer. É muito fácil. Eu testo, coloco aqui, vejo se sai aqui, posso ligar e desligar, e tem energia, ok, consigo testar. Então, quanto mais eu vou aprofundando o teste, então se a gente pensar no teste de integração, por exemplo, o que a gente vai analisar? Se, por exemplo, essa parte que é um interruptor, né, que é essa parte do pedal aqui, se ela, em conjunto com o interruptor embaixo, está funcionando. Então eu pego dois componentes eletrônicos e vejo se estão funcionando. Agora imagina o trabalho que eu teria para conseguir fazer isso com esse equipamento. É a mesma coisa com o software, tá? Então eu vou ter que separar dois componentes, provavelmente colocar uma pressão nesse componente, uma pressão falsa, então eu precisaria de alguma coisa nesse sentido, precisaria verificar se ele faz o que ele faz, então se a saída desse conjuntinho faz o que faz, então ele começa a ficar um pouco mais trabalhoso. E aí tem um ponto que é bastante importante, que já que a gente vai voltar para o problema do software. Eu vou ter que desmontar esse pedal para fazer isso. Quando a gente desmonta, seria a mesma coisa de a gente fazer um refactor no código. Tá? Então, se eu estou desmontando aqui, eu estou mexendo no código, pode ser que eu não consiga montar esse pedal de novo. Então, pode ser que eu quebre um código quando eu faça isso. É importante lembrar disso. E aí tem um outro detalhe, que é o mais a fundo ainda, que é a gente pegar os componentes eletrônicos individualmente e testar, que é o nosso teste unitário. Então, olha só, se a gente começar a pegar outros exemplos, tá? A gente começa a entender e derivar desses exemplos algumas características e alguns fatores que são bastante específicos de testes, como custo, como quanto de refactor que eu tenho que fazer. Então, se a gente for transpor isso para código, quanto de refactor eu preciso fazer para conseguir testar esse software? Quanto que eu tenho que mexer no código? E quando a gente está indo mais fundo, a gente precisa mexer mais. Né? Aqui eu não preciso mexer no pedal, no sentido de testar ele. Eu consigo só colocar os cabos
um gerador de frequência aqui e aqui, energia, eu consigo testar ele. Já quando eu quero testar o componente, eu vou ter que mexer no componente, tá? E em código é a mesma coisa, eu posso queimar o componente aqui, mas no código eu vou ter que escrever o código de uma forma que ele seja possível de ser testado. Então eu vou ter que mexer no código. Se eu for mexer no código e ele está funcionando, eu posso quebrar esse código. Bom, então agora voltando a falar de código aqui, existem algumas características que a gente almeja quando a gente está aplicando testes. Então a gente almeja que esse teste dê pra gente. O primeiro deles é que ele dê um escopo mais claro do problema. Então quando a gente estava testando o sistema todo, aqui, né, que a gente testou com a guitarra, com os pedais, etc., se eu consigo ouvir um som que não é um som que agrada ao meu ouvido, um detalhe que é bastante importante, eu não consigo exatamente saber onde está, porque eu tenho dois pedais modificando o som, tenho a guitarra que pode estar desafinada, então tem várias coisas que podem estar acontecendo. Então não é muito claro o escopo do problema. Então um objetivo que a gente tem quando a gente está testando ali é reduzir esse escopo. Como a gente fez aqui, a gente brincou que cada pedal seria um subsistema, um sistema, um microserviço, por exemplo, o ideal é que a gente entenda que o escopo está naquele microserviço, está naquele subsistema. Então é importante a gente entender aonde está esse detalhe que a gente está testando. Então, igual, por exemplo, eu fechei aqui, eu apertei o pedal de afinação, e o que é interessante disso? Quando eu fechei, ele para de sair som. Então, se eu não estou ouvindo um som lá, e está tudo conectado no sistema como um todo aqui, é mais difícil. Pode ser que a caixa está desligada, pode ser que o pedal... Então, se eu não fecho o escopo, eu começo a ter muita possibilidade de problema. Então, por isso que é ideal a gente fechar o escopo. Né? Então, um sistema grande como esse é legal de a gente testar, porém, ele fica muito complicado de a gente ir fechando o escopo. Então, por isso que é legal. A gente tem esse sistema como um todo, guitarra, pedalboard, pedais e a caixa. É legal a gente diminuir o escopo disso. Então, testar pedal individualmente, testar guitarra individualmente, testar a caixa individualmente. Então, a gente vai diminuir o escopo. E é isso que a gente faz quando a gente vai diminuindo o nível, né? Então, a gente vai chegando próximo do teste de integração e perto do teste unitário. A gente está reduzindo o escopo. A gente está reduzindo esse espectro de possibilidades. Existe um outro detalhe que é importante, a gente consegue também reduzir o escopo controlando as entradas. Então, por exemplo, no caso aqui do pedal de afinação, que a gente estava exemplificando, se eu controlar o que entra nele, eu consigo reduzir o escopo. Por quê? Eu sei que para trás não tem nada, então nada vai estar afetando ele ali diretamente. Então, quanto mais dependências que esse pedal ou esse sistema tiver, que eu consiga controlar, melhor. E é por isso que em testes a gente costuma colocar sistemas fakes ou test double, né? Então, que são dublês de teste, ou mock ou stub, são termos específicos já de teste, mas que a gente tenta estimular o sistema não utilizando o sistema real. Né? Então a gente pode utilizar esses sistemas falsos, né? Então eu posso utilizar uma guitarra falsa, que é um gerador de frequência nesse pedal de afinação, para saber se ele está funcionando. Então eu controlo essa entrada para eu conseguir controlar o que esperar na saída. Isso é o controlar o escopo, a gente reduziu o escopo muito. E se a gente olhar bem, fica bem claro que se a gente não controlar, é muito mais difícil testar, porque eu não sei o que está entrando exatamente para saber o que está saindo ou o que deveria sair. Uma outra forma de visualizar essa situação, a gente reduzir o escopo, é a gente perceber o que está variando num código. Tá? Então, qual que é a intenção nossa? Fixar os valores em volta desse teste ou desse código, para que a única coisa que varie seja o código em si. Então, por exemplo, a ideia de um teste é que você mantenha as entradas ali o máximo fixas para você saber se o seu código, que é a parte variável, se ela está correta. Um outro detalhe que é bastante importante também é o que testar. Tá? Então, geralmente, o objetivo é testar os casos médios, tá? Então os casos que mais acontecem, e os casos limites, ou edge cases. Tá? Então é bastante importante a gente ter testes que testem essas situações. E a característica mais importante que a gente tem que ter num teste, ele tem que ser reproduzível e ainda determinístico. O que isso quer dizer? Se eu rodar a mesma sequência de passos ou a mesma sequência de testes, eu tenho que ter sempre a mesma sequência de resultados.
isso é determinístico. Tá? Então não posso rodar um teste 3 vezes, e o mesmo teste com as mesmas entradas, e ter 3 saídas diferentes. Então ele tem que ser determinístico. E aí, se a gente voltar um pouquinho, faz todo sentido que a gente tem que controlar a entrada, que a gente tem que ter esses mocks, esses testes doubles, etc., esses dublês de testes. Caso contrário, a gente não consegue fazer isso. Então, é bastante importante a gente ter isso em mente. A gente precisa controlar o máximo de fatores, caso contrário, a gente perde esse determinismo, tá? É bastante importante isso. E um outro fator que é bem legal da gente entender, quando eu estou testando o pedal, eu tenho que lembrar sempre que eu estou testando o pedal, eu não estou testando a guitarra. Então, o que acontece? Eu estou testando um sistema, eu não estou testando o banco de dados. Eu posso checar se ele está se comunicando corretamente com o banco de dados. Mas quem tem que testar o banco de dados é o teste end-to-end do banco de dados, não da minha aplicação. Então é importante a gente entender isso para a gente conseguir restringir esse escopo, entender que as variáveis é o meu sistema, ou entender que as variáveis é a minha integração, ou resolver que as variáveis, ou variáveis aqui no sentido do que varia, é a minha unidade de código. Tá? Então, o que varia tem que ser as coisas que você controla. Tá? Isso é bastante importante. E a gente chega na pergunta e no projeto que eu estou desenvolvendo lá no exterior, que foi me pedido lá, para eu começar a construir um framework para eles lá, né? E o framework aqui não é construir código, mas é construir um modelo de como aplicar testes no software que já está em produção. Então, como definir a prioridade dos testes, como que os desenvolvedores lá vão utilizar esses testes, como que eles devem ser construídos, em que momento que eles vão ser executados. E dado esse projeto aqui, a gente vai começar a colocar testes automatizados em softwares que já estão em produção, a gente começou a pensar em quais fatores vão impactar os níveis de testes que a gente vai colocar no software. Isso pode dar indícios para você que se na sua equipe você pode começar com teste unitário, ou se na sua equipe você começa com integração ou end-to-end. Tá? Nesse caso, lá a gente vai começar com end-to-end, mas eu vou mostrar por quê e como que a gente chegou nessa conclusão de começar com end-to-end. Para adotar testes automatizados, a gente considerou 5 fatores que são bastante importantes. Tá? O primeiro deles, qual que é o custo computacional para executar esses testes? Então, se a gente for pensar no teste end-to-end, o custo computacional dele é alto. Por quê? Eu preciso do sistema inteiro rodando, então imagina para eu testar esse sistema aqui com a guitarra, eu preciso de tudo ligado. Então ele custa muito caro. Se a gente for pensar no teste de software, que tem a interface, eu preciso abrir um browser. Então, abrir um browser consome muito recurso computacional. Então é por isso que o teste end-to-end, ele é um teste mais custoso. Então ele custa mais caro. Então a intenção nossa é reduzir a quantidade de vezes, tá, para baratear, que a gente roda um teste end-to-end. Já o teste de integração e o teste unitário, eles são mais baratos de se executar. Porque como a gente só exercita pedaços de código, trechos de código, e provavelmente a gente vai usar ali as dependências com dependências falsas, mock, stubs, enfim, fica mais rápido da gente rodar, então é mais possível de ser rodado com mais frequência, porque o custo computacional é menor. O segundo fator que a gente levou em consideração para priorizar em que nível de teste que a gente ia começar é o fator dependência. Se eu testo o sistema inteiro, eu tenho muita dependência para esse sistema. Então eu posso ter um Auth0 para autenticação, posso ter um Fauna para banco, eu posso ter, enfim, eu tenho muita dependência. E nesse caso, eu começo a perder aquilo que a gente já tinha comentado antes. A gente precisa reduzir o escopo, eu preciso entender o que está acontecendo no meu sistema. A minha intenção não é testar se o Fauna está funcionando. A minha intenção é testar se o meu sistema está funcionando. Que infelizmente ali ele está usando Fauna. Então, esse é um ponto importante. No caso do teste end-to-end, a gente tem muitas dependências, porque eu tenho a dependência praticamente do sistema inteiro para conseguir testar. Então é por isso que é importante às vezes a gente reduzir o escopo, porque caso contrário, fica muito difícil de testar e esse teste às vezes não vale muita coisa, porque ele vai dar um problema que pode ser N dependências que teriam esse problema, então ele não ajuda. Então esse é o detalhe de quando você cria um teste que tem muita dependência que você não controla. Às vezes o resultado final não vai te ajudar, né? Então esse resultado da execução do teste não vai te ajudar a entender o problema e a chegar na solução do problema. E aí se a gente for pensar pelos 3 níveis de teste, então um sistema ele tem muitas dependências, ele precisa de muita coisa para funcionar. Então o nível de dependência que ele tem é extremamente alto. Se a gente for pensar no teste de integração,
ele é mais baixo. Então, por exemplo, se eu quero testar se a minha comunicação está funcionando com o Stripe, por exemplo. Então, eu vou chamar o componente do Stripe, em Node, por exemplo, e eu tenho dois componentes meus que fazem essa cobrança. Então, a ideia desse sistema de integração é ver se esses dois componentes, mais a integração ali com o Stripe, está funcionando. Provavelmente a minha integração com o Stripe, eu vou usar uma falsa, não vou usar de verdade, e aí eu vou ver se os meus dois componentes estão funcionando. Então reparem que agora eu tenho uma dependência só, que é esse módulo ali que funciona com o Stripe, ao invés de ter todas as dependências do sistema inteiro. Então quando a gente pensa em teste de integração, a gente tem um nível menor de dependências. E quando a gente pega no teste unitário, a gente tem ainda menor, porque pode ser que eles simplesmente trabalhem com menos dados e não se comunica diretamente com o componente de pagamento, por exemplo. O nível de dependência de um teste unitário é ainda menor. Agora vem dois fatores que são cruciais no momento de refletir aí a adoção de testes automatizados para sistemas que já estão em produção. O primeiro deles é o refactor. O que é um refactor? Refactor é você reescrever ou ter que reescrever o seu código. Então quando a gente está falando de testes end-to-end, a gente não precisa de fazer ou muito refactor ou refactor algum, porque a gente consegue injetar dependências falsas ali e a gente consegue controlar essas entradas. Então quando a gente fala de end-to-end, a questão do refactor é muito baixa. Baixa para nula, às vezes só configuração e você já consegue apontar para um banco de testes. Então isso é muito bom, você não precisa mexer tanto no código. Já no teste de integração e no teste unitário, as chances são muito grandes que você precise mudar o código. Porque se você não criou esse código pensando em possibilitar testes, pode ser que você precise fazer pequenas adequações. Então injetar uma dependência, lidar com algum tipo de controle de dependências, lidar melhor com as suas dependências. Então, existem fatores arquiteturais ali do seu software que podem atrapalhar esse teste. E nesse caso, um refactor ele é problemático. O sistema já está rodando e você vai mexer no código que já está em produção, então ele acaba gerando um pouquinho de risco para o projeto. E aí é o segundo fator, essa dobradinha que é problemática. Refactor e risco. Se já tenho esse código rodando em produção e eu vou adicionar só testes ou de integração ou unitários nele, eu aumento o risco, porque eu estou mexendo muito no código. Então esse é um problema. E quando a gente vai pensar no end-to-end, a gente praticamente não precisa de refactor e o risco é baixo, porque a gente testa o sistema como um todo, e se a gente está injetando as dependências que eu preciso, que são controladas, né? Então são dublês de teste ou versões mock ou versões de teste, eu já consigo testar, né? Então o end-to-end ele oferece menos risco porque a gente não tem que fazer um refactor. E o último fator que a gente analisou lá é a facilidade de adoção. Então qual que é o detalhe? Como a gente está criando uma regra para ser aplicada na empresa inteira, o importante é que a gente consiga, depois de aplicado, continuar aplicando testes automatizados. Então isso não é um fato que você faz do dia para a noite. Então o que a gente está fazendo lá? A gente começou com um teste end-to-end. Porque esse tipo de teste é o tipo de teste que é muito mais fácil de você construir. É muito mais fácil você ver como que o software funciona e aplicar a entrada correta ali para saber qual é a saída que você deseja. Já o de integração e unitário, você precisa ter um refactor de código, você precisa ter essa mentalidade aí sobre o código, então essa arquitetura específica para testar. Então, a facilidade de adoção, do nosso ponto de vista, e principalmente para esse projeto, que seria um pouquinho mais complicado se a gente começasse pelo unitário e pela integração, olhando simplesmente pela facilidade de adoção. Então, voltando lá no projeto que eu estou executando no exterior, e só lembrando que o projeto é a forma como eles organizam lá o que a gente está executando, né? Então, eu estou fazendo parte desse projeto que o intuito dele, o objetivo final dele, é começar a adoção de testes automatizados. Então, como que a gente fez lá e como que a gente priorizou a adoção de testes? A gente colocou, baseado nessa tabela de fatores, a gente colocou que o primeiro teste que vai ser colocado em uso é o teste end-to-end. Por quê? Porque ele oferece um menor risco e ele não tem o refactor. Além disso, a gente tem a facilidade de adoção, então geralmente os usuários já estão utilizando um Postman ou utilizando o browser para testar, então é muito mais fácil de adotar esse tipo de teste, mesmo que a gente tenha um custo de execução maior. E aí ficou faltando o último fator.
a gente tem a questão da dependência ainda dos sistemas. E para isso a gente está construindo lá uma forma de deixar essa injeção de dependências de outros sistemas, então banco de dados, enfim, de uma maneira mais simplificada. Então, o time que está construindo isso conseguiu controlar quase todos os fatores, menos essa da dependência. A gente vai ter que criar algumas formas ali de fazer isso. Eu vou trazer depois um vídeo específico sobre esse tipo de dependência e como que você pode controlar. Então vai ser bastante bacana para mostrar como que a gente poderia lidar com isso. Então, eu preciso chamar o Stripe para fazer pagamento. Como que eu consigo, sem mexer no código, perceber que eu estou chamando o Stripe, interceptar e fazer alguma coisa. E o que vai ser interessante? Depois que esses testes estiverem construídos, né, estiverem prontos ali, a gente consegue saber que o todo funciona. Então, que tudo ali está funcionando. Aqueles subsistemas que a gente tem, que são alguns microserviços lá, que eles estão funcionando. E aí o que é legal? A gente consegue ir adotando aos poucos testes unitários e de integração que exigem refactor. E qual que é a vantagem disso? Eu vou ter o meu teste end-to-end como uma garantia que eu não quebrei nada. Então vai aumentar e muito a confiança dos devs de lá de construírem os testes unitários e os de integração, porque vai ficar mais fácil de checar. Então se alguma coisa ali quebrar um teste end-to-end, vai ter um escopo pequeno, porque ele sabe que está escopado naquele sistema, naquele subsistema que ele está criando ali, naquele microserviço. Então ele vai saber aonde está arrumando e ele vai saber que aquele código dele vai ter mais confiança de saber que ele mudou a arquitetura para possibilitar testes, porém ele não gerou ali um problema para o futuro, porque o sistema continua tendo a mesma saída que tinha antes. Então foi por isso que a gente priorizou dessa forma. Pessoal, é uma coisa bastante importante, tá? Eu explorei todos esses tópicos aqui sobre testes, porque a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram e várias pessoas mandaram suas perguntas, tá? Então, a gente construiu aqui por onde começar, o que é cada um, enfim, para deixar cada vez mais claro sobre esse tópico testes automatizados. Então, se você não segue a gente lá no Instagram, aproveita, segue a gente lá, que a gente faz bastante mentorias gratuitas, a gente faz esses boxes de perguntas onde a gente conversa bastante e também percebe alguns assuntos para a gente tratar aqui em vídeos. E uma coisa que é bastante importante que eu quero trazer, e é o objetivo principal desse vídeo, é que você tenha essa mentalidade de refletir sobre as consequências do que você está adotando. Então, uma das coisas que é bem legais do papel que eu faço hoje no exterior é exatamente disso. Porque o principal objetivo nosso lá e da equipe que eu faço parte é deixar a vida dos devs da empresa toda mais fáceis ou com mais qualidade. Então, quando você começa a refletir, ok, eu vou colocar essa complexidade aqui, qual que é o impacto aqui numa equipe de 30 devs? Então, você tem que ficar pensando toda vez isso. E essa é a intenção aqui com esse vídeo. Não simplesmente sair aplicando teste sem pensar e achando que simplesmente isso vai aumentar a qualidade do seu software. O que é importante a gente entender é a consequência disso. Será que se eu colocar testes automatizados agora, unitários, eu não vou estar quebrando alguma coisa? Então a intenção aqui não existe certo e errado. É simplesmente fazer vocês refletirem sobre o assunto e começarem a tomar as decisões baseado nos conceitos que a gente comentou. Então a gente foi muito conceitual aqui e aplicar isso na prática vai ser só questão de entender realmente as ferramentas que você precisa. Então é muito mais tranquilo com a base conceitual construída. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar, mandar para um amigo que precisa entender mais sobre testes automatizados de software. Não deixe de seguir a gente também no Instagram e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!